Falamos em divórcio e você disse que ia se mudar na hora, mas eu montei uma barraca na sala e até levei a garota para a cozinha perfumada. Subimos as escadas com risadas na sacola. A garota disse que estava com dor e não ia dar para mamãe comer? Minha professora disse que sua mãe não está com fome e que não se importa se sair baba. Ela estava tremendo com o acordo de divórcio. Mas o estômago roncou de repente. Ela agarrou o jornal e o jogou no chão com força. Esse casamento é ridículo demais. Quando ela entrou pela porta meia hora atrás, seus sapatos de salto alto vermelhos de 12 centímetros pisavam no chão de mármore, asterisco tac 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 asterisco, como uma metralhadora. A porta bateu com um estrondo, e o vento que ela causou varreu o armário de sapatos, fazendo as plantas verdes na prateleira tremerem 3 vezes. Eu estava agachado no chão limpando os sapatos da Tuan Tuan. Essa garotinha acabou de derramar iogurte neles. Ouvi o barulho. Nós dois levantamos a cabeça ao mesmo tempo e nos olhamos. Tuan Tuan encolheu o pescoço. Suas mãozinhas gorduchas apertaram a boca, sinalizando para mim com os olhos. Pai. A tigre fêmea voltou. Fique em alerta máximo. Eu pisquei para ele. Não se preocupe, não é nada. Ela estava vestida com um terno preto elegante, e seu cabelo estava preso em um coque, impecável. Aquele rosto que já era frio agora parecia congelado em gelo, sem um pingo de calor nos olhos. Ela segurava um envelope de papel pardo na mão. Ela foi até a mesa de centro, jogou o braço para trás e fez um asterisco plap asterisco. O envelope deslizou meio metro pela mesa, quase atingindo o castelo de camarões que Tuan Tuan passou meia hora construindo. Assine o acordo. Sua voz não era alta, mas cada palavra soava como se tivesse sido tirada de um bloco de gelo, dura e fria. Eu bati a poeira das mãos e me levantei devagar, peguei o envelope e tirei o papel de dentro. Acordo de divórcio. 5 palavras em negrito estavam no topo. O tamanho da fonte era uma medida maior que o texto principal, como se temesse que eu não enxergasse bem. Dei uma folheada rápida. As cláusulas estavam claramente listadas, como dividir a propriedade, quem teria a guarda do filho. Até mesmo quem ficaria com o robô aspirador de pó em casa estava escrito claramente. Ela ficou parada do outro lado, de braços cruzados. Era óbvio que ela estava esperando que eu explodisse, choramingasse ou implorasse de joelhos. Seu queixo estava ligeiramente levantado, um ângulo que eu conhecia muito bem. Era assim que ela repreendia os subordinados da empresa. De repente, seu rosto se torceu em um nó. Ela provavelmente tinha ensaiado centenas de minhas reações em sua mente. Mas ela nunca esperou que eu dissesse isso. Shen-Shu, sua voz aumentou um tom. Você é realmente idiota ou está fingindo? Quero me divorciar de você. Este é o acordo. Por que você está falando de costelas comigo? Tuan Tuan choramingou e se agarrou às minhas pernas. Enterrando o rosto nas minhas calças, apenas mostrando seus olhos redondos, ela olhava para a mãe. Eu estendi a mão e acariciei a cabeça de Tuan Tuan para confortá-la. Eu abri um sorriso e disse, mesmo que vamos nos divorciar, precisamos comer. Se não comermos o suficiente, não teremos energia para nos mudar. Joguei os sapatos na mesa de centro e fui para a cozinha. Você pode se acalmar primeiro. Está lotado lá fora agora, e até o cartório já fechou. Vamos seguir o procedimento. Primeiro, vamos comer. Depois a gente divide os bens. Ele ficou tão irritado que o peito subia e descia. Ele não veio correndo me impedir na porta da cozinha, agarrou a gola da minha camisa. Um leve perfume de montanha fria veio flutuando. Era o perfume que ele usava. Cheirava a algo caro, mas que tinha um ar de antiquário, quase de personagem de drama. Ele até sorriu para mim de um jeito forçado. Seus olhos estavam vermelhos, mas o olhar era muito intenso. O que você estava fazendo na entrada do condomínio hoje ao meio-dia? Quem era aquela mulher? Meus pais? Era só a tia Wang do vizinho. Ela comprou 2 caixas de maçãs e não conseguia carregar. Eu só dei uma mãozinha. Em troca, ela insistiu em me dar 2 caixas grandes. Eu realmente sorri bastante naquela hora. Ganhar 2 caixas de maçãs de graça, quem não ficaria feliz? Vendo ele com essa cara de que ia morder. De repente, tive vontade de provocá-lo. Explicar? Se explicar adiantasse, para que precisaria de polícia? Além disso, com essa pose de quem está interrogando um criminoso, se eu me defendesse imediatamente, minha posição na família ia para onde? Um homem precisa manter a calma. Com cuidado, tirei a mão dele da gola da minha camisa e ajeitei o colarinho. Com um ar sereno, já que você viu, não vou mais fingir. Ela ficou chocada. Os olhos arregalados, as lágrimas se acumulando nas pálpebras.
Como se não esperasse que eu fosse tão descarado. Assina o acordo de divórcio. Peguei a Tuantua no colo e dei um beijo na bochecha rosada dela. Mas a casa é sua. O carro é seu. A filha fica comigo. Vamos terminar isso em paz. Dito isso, saí com a criança no colo em direção ao quarto. Ouvi a voz dela rangendo os dentes atrás de mim. Shenchu! Seu bastardo! Entrando no quarto, a Tuantua olhou para mim com seus grandes olhos. Papai, vamos mesmo embora? Eu não quero ir. Minha Barbie ainda nem deu banho para ela. A garotinha, com sua voz infantil, parecia um pouco magoada. Coloquei o dedo indicador na boca e fiz sinal de silêncio. Quem disse que vamos embora? Papai vai te ensinar um novo jogo para rainhas. Chama-se sobrevivência extrema. Abri o guarda-roupa e peguei minha camiseta. A roupa de dormir da Tuantuan, brinquedos, tudo eu joguei na mala. Fiz barulho de propósito, fechei o zíper com força, as rodinhas da mala rolando no chão. O barulho era tão alto que parecia que ia atravessar o piso. Puxei a mala, segurando a mão da Tuantuan. Saí do quarto de forma imponente. Tudo bem, Sr. Gu, Kui disse. Concordei com uma prontidão exagerada. Então, empurrando a mala, fiz uma curva e parei em frente à janela do chão ao teto na sala, que não estava longe. Ele esperou por um tempo, sem ouvir o som de abrir e fechar a porta. Ele não pôde deixar de olhar para trás. E então ele viu algo que o fez duvidar da sua vida. Abri a mala. Puxei de debaixo do sofá. Comprei no ano passado, mas usei só uma vez e ficou encostada. Abri a barraca de repente. Ocupou quase metade da sala. Com habilidade, montei a cama, depois peguei as almofadas do sofá. O cobertor todo puxado para dentro, macio. Ela grita. Ela entra, abraçando seu ursinho. Papai, aqui é tão grande. É como uma base secreta. Ele fica animado, apontando para a barraca verde neon que não combina. Seus dedos tremem. Shenchu, o que você está fazendo? Eu espreito para fora da barraca, sorrindo. Estamos nos separando? Não está escrito no acordo de divórcio. Ambos os lados têm um relacionamento rompido, separados a partir de hoje. Um hotel lá fora é muito caro. A sala de estar aqui é tão grande, está vazia de qualquer jeito. Me deixe ficar aqui por 2 dias, eu pago as contas de água e luz. Ele fica pálido de raiva. Seu peito se move violentamente. Você é descarado. Obrigado pelo elogio. Eu me encolho para dentro. Eu fecho a cortina azul para não ser incomodado. Com um bang, eu fecho a porta da barraca, bloqueando seus olhares assassinos do lado de fora. Através do tecido fino da barraca, eu vejo sua sombra parada lá fora por um bom tempo. Finalmente, com um clang 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 dos saltos altos no chão, ela sobe as escadas. Com um boom, a porta do andar de cima é batida com força. Papai, a mamãe está brava. Está tudo bem. Eu pego meu telefone e abro o aplicativo de delivery. Sua mãe está treinando sua função de voz. Vamos pedir algo gostoso. Às 8 da noite, o andar de cima está silencioso como um túmulo. Eu conheço bem o temperamento dela. Quanto mais brava ela fica, mais ela se apega à sua teimosia, recusando-se a comer. Desta vez, ela provavelmente está deitada na cama olhando o celular, com a barriga roncando de fome, mas ainda mantendo a pose. Eu apago as luzes da sala, deixando apenas uma luz quente amarela da lâmpada de acampamento dentro da barraca. A atmosfera fica completa. A mesa de centro está cheia de delivery que acabou de chegar. Salsichas grelhadas crocantes, escorrendo óleo, cobertas com cominho e pimenta em pó. Camarões picantes vermelhos que fazem a boca salivar. E 2 taças de chá de frutas com cobertura de creme de queijo. O aroma segue a brisa do ar-condicionado, subindo para o andar de cima. Com uma salsicha grelhada na mão, o rosto sujo de molho, ela diz: Papai, isso é tão gostoso. É gostoso, né? Comi mais um pouco. Eu deliberadamente aumento o tom de voz. De qualquer forma, a mamãe não vai comer. Ela diz que quer manter a forma. Vamos comer por ela. Coitadinha da mamãe, ela diz com uma voz infantil. Ela nem pode comer uma salsicha tão cheirosa. Eu escuto atentamente por qualquer barulho lá em cima. E então, em menos de 2 minutos, ouço o som de uma porta se abrindo lá em cima. Os passos são leves. Com hesitação, parando na entrada da escada, eu olho para fora através da barraca. Gujiaí troca para um pijama de seda, abraçando os braços e parada na grade do 2º andar, fingindo admirar a paisagem. Seus olhos fixaram no frango, e ele engoliu em seco. Fingi não ver.
Coloquei luvas descartáveis, peguei um lagostim, mergulhei-o em molho e o levei à boca, soltando um suspiro de satisfação. Porque agora a comida estava pronta, Tuan Tuan também levantou seu copo. Papai, esse chá de leite tem pudim? Um bufo frio veio do andar de cima. Comida lixo, ela cuspiu friamente 4 palavras, a voz um pouco alta. Devo ter feito algo bom. Saí da barraca, levantando aquela taça de toranja cheia e fechada. Acenei para o andar de cima. Ei, você está inspecionando o trabalho. Quero um, sem açúcar e sem gordura. Seu olhar parou na taça por 3 segundos, e ela desviou bruscamente a cabeça. Não bebo. Não pense que uma taça de algo pode me subornar. Ela se virou para voltar para o quarto, deu 2 passos e parou. De costas para mim, disse, Tuan Tuan, você não pode comer muito picante à noite. O estômago não aguenta. Sim, senhora. Sorri e acenei com a cabeça, esperando que a porta do quarto dela se fechasse. Rapidamente peguei meu celular e mandei uma mensagem para ela. Na entrada da barraca, coloquei um bolinho de arroz e um chá de toranja. Se um certo gato esfomeado estiver com fome, ele pode pegar secretamente enquanto eu durmo. Prometo não abrir os olhos. Depois de enviar, empurrei as coisas para fora da barraca. Fechei o zíper, abracei minha filha e fui contar histórias. Cerca de meia hora depois, ouvi passos muito leves do lado de fora. Como um ladrão. Em seguida, o som de plástico raspando. Segurei o riso. Enterrei o rosto no travesseiro, rindo tanto que o colchão balançava com minha cabeça. Essa mulher diz que não quer. Mas o corpo dela é honesto. Na manhã seguinte, eu estava arrumando o campo de batalha da noite anterior. A campainha tocou. Fui atender de chinelos. Com o cabelo todo despenteado. Assim que abri a porta, um rosto sorridente e animado apareceu. An Yu, Xiao Shen, você está em casa? É a dona Wang, vizinha. Uma senhora de 40 e poucos anos, de bom coração, com uma voz mais alta que a música da praça. Ela segurava um prato, cheio de churros e leite de soja recém-saídos da panela. Muito obrigada por ontem à tarde. Aquelas 2 caixas de laranjas pesavam 1 tonelada. Se você não tivesse me ajudado a carregá-las até o elevador, essa velha concubina seria quebrada. Dona Wang disse enquanto espiava para dentro da casa. O que está acontecendo? Por que há uma barraca na sala de estar? É acampamento indoor. Vocês jovens sabem se divertir. Eu estava prestes a responder quando ouvi passos pesados vindo da escada. Ela estava descendo. Hoje, usava um vestido branco e elegante, com os cabelos soltos, parecendo muito mais gentil, embora sua expressão ainda não estivesse boa. Ao ver Dona Wang, ela parou abruptamente, congelada no lugar. Ah, você está em casa também, pequena tia. Dona Wang sorriu e acenou para ela. Venha aqui, venha aqui. Este é o churro que a irmã mais velha acabou de fazer. É orgânico, coma com saúde. Ontem, foi uma grande ajuda o seu Xiao Shen. Ele suou a camisa carregando coisas. Não me sinto bem com isso. Gu Jiayi parou de andar pesadamente, olhou para a tia Wang e depois para mim. Um vislumbre de confusão passou por seus olhos. Carregando coisas. Ela repetiu inconscientemente. Não é. A tia Wang bateu na cabeça. No ponto de entrega perto da entrada do condomínio, comprei 2 caixas de laranjas. Estava com dificuldade para carregar, quando Xiao Shen desceu para comprar cigarros. Ele ajudou. Xiao Gu. Seu marido é muito confiável. Ele tem iniciativa e é alegre. Quem se casar com ele terá uma vida de felicidade. Essa boca da tia Wang é como um anjo da guarda. Eu estava encostado no batente da porta. Segurando o irmãozinho, observei Gu Jiayi com um sorriso. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente, e o rubor subiu até a raiz do seu pescoço. Obviamente, ela se lembrou da raiva sem motivo de ontem e da pergunta: quem é aquela mulher? Ela imaginou por um longo tempo que Gu Lijing era a tia Wang, de 50 anos, da casa ao lado. A atmosfera de repente ficou muito sutil. A tia Wang era observadora e percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela largou o prato e inventou uma desculpa para sair. Estou sem gás. Tenho que ir agora. Como um quentinho. Minha casa não tem gás. Tenho que ir, tenho que ir. A tia Wang saiu apressadamente. Na sala, restaram apenas eu, Gu Jiayi e o prato de churros fumegantes. Eu assobiei e peguei um churro, dando uma grande mordida. Estava delicioso. Alguém não disse ontem que eu estava sorrindo para outras mulheres como uma flor? Você está com ciúmes da tia Wang? Ela ficou parada, mexendo na barra do vestido, o olhar vagando.
Ela simplesmente não ousava me olhar, seus lábios se moveram algumas vezes, como se quisesse se explicar. Mas aquela teimosia a impediu de se rebaixar e vir até mim. Depois de pensar muito, ela só conseguiu dizer: os churros estão muito oleosos. Não vou comer. Dito isso, ela se virou para subir correndo. Espere, gritei. Seu corpo parou. Ela parou obedientemente. O mal-entendido foi esclarecido. O acordo de divórcio não deveria ser assinado. Perguntei devagar. Ela olhou para mim confusa. Quem disse que o mal-entendido foi esclarecido? Você é muito maliciosa. E você ainda bagunçou a sala. Isso não acabou. Assim que terminei de falar, ela correu de volta para o andar de cima como se estivesse fugindo, calçando seus chinelos. Eu mastiguei o churro. Vendo sua figura apressada, eu ri em meu coração. Pequena esperta. Seu rosto está vermelho assim e ela ainda está teimosa. Este jogo está ficando cada vez mais interessante. Ela pode ser dura de boca, mas seu corpo é honesto. Neste fim de semana, ela não foi para o escritório fazer hora extra. Ela ficou no andar de cima o dia todo. Eu montei um acampamento na sala com a Tuan e coloquei o tablet na barraca para assistir desenhos. As duas riam sem parar. Ao meio-dia, eu cozinhei uma panela cheia, não, uma panela de quinte. Carne enlatada, ramen picante, só o bolinho de arroz que borbulhava solitário na panela. O aroma picante e quente preencheu a casa inteira. De propósito, eu não chamei ela para descer para comer. A Tuan estava com a boca toda vermelha de comida. De repente, ela largou os talheres e se aproximou do meu ouvido misteriosamente. Papai. Eu acabei de ir ao banheiro e vi a mamãe. Ah, o que ela estava fazendo? Eu peguei um lenço de papel para limpar a boca dela. Eu não aguentei e soltei uma risadinha. Imaginei a empregadora, que normalmente usa xícaras de porcelana para o café, escondida debaixo das cobertas comendo biscoitos infantis. Que contraste! A mamãe te descobriu. Descobriu. A Tuan assentiu. O rosto dela ficou vermelho na hora. Ela até me ameaçou. Disse para não te contar, senão ela desconta minha mesada. Então por que você me contou? Porque o que o papai faz é muito bom. A Tuan estava me elogiando descaradamente. E o papai não desconta dinheiro. Ainda me compra brinquedos novos. Essa filha, não é à toa. Ela é definitivamente minha. Mal terminei de falar, ela apareceu com um macacão de ginástica. Parecia que ela ia sair. Ela passou pela mesa com um olhar furtivo, os olhos varrendo aquela panela. A garganta dela se moveu de novo discretamente. Eu vou correr. Ela jogou essa frase dura e sem rodeios. Olhei para o sol do meio-dia lá fora. Mais de 30 graus. Correr? Ela tem medo de não bronzear rápido o suficiente? Peguei uma garrafa de bebida esportiva gelada da mesa. Levantei a mão e joguei com precisão para ela. Ela estendeu a mão e pegou, parando por um instante. Ainda havia gotas de água no corpo dela. O toque gelado fez com que ela encolhesse a mão ligeiramente no calor. Não se engane. Eu estava comendo a carne enlatada do almoço. É que eu tenho medo que você desmaie no caminho e pensem que eu maltrato minha esposa. Embora estejamos separados, temos que manter as aparências, certo? Gujiaí apertou a garrafa. Olhando para mim, esse palhaço, o gelo nos olhos dela pareceu derreter um pouco. Ela não disse obrigado. Mas também não jogou a garrafa de volta. À noite, não coma nada tão gorduroso. Ela disse isso sem pé nem cabeça. E saiu. Eu olhei para a porta se fechando e meus lábios se curvaram freneticamente. O que isso quer dizer? Não quer dizer que ela vai jantar em casa hoje à noite? Certo, senhorita Gu. Essa escada está bem escondida. Já que é assim, à noite vou fazer algo mais leve. Frutos do mar cozidos no vapor com brotos de acelga, e uma salada de pepino. Pronto, dominado. 2:30 da manhã. Na sala, só o som suave do compressor da geladeira. Eu estava deitado na barraca, com um colchão inflado logo abaixo de mim. É confortável, sim, é confortável. Ela estava um pouco sufocada, a bola dormia como um porquinho, com uma perna cruzada na minha barriga. Ela estava mastigando algo e fazendo barulho. Presumi que ela estivesse com fome. Eu gentilmente tirei a perna dela. Ela se virou e, de repente, um som muito claro veio da escada. Sim, era o som de madeira sendo pisada. Abri meus olhos instantaneamente. Parei de respirar. A essa hora, exceto por um ladrão. Só poderia ser aquele senhor Gu casual. Eu não me mexi. Com a luz da lua atravessando a barraca, a areia negra traçava uma sombra que descia pela escada.
Sem luz, ela se movia devagar, parando a cada passo. Ela pisava com os pés, os dedos dos pés agarrando o chão, sem fazer um único som. Como um gato preto elegante, seu alvo era claro, a cozinha. Eu a vi parar de propósito ao passar pela barraca e se inclinar. Seu rosto pressionado contra a rede, ela espiou para dentro. Fechei os olhos rapidamente, fazendo minha respiração parecer pesada. Eu até dei um pequeno ronco. Ela apenas se levantou, como se estivesse aliviada. Seus passos ficaram mais leves e ela entrou na cozinha. Em seguida, um monte de barulhos que me fizeram rir. O som estridente da porta da geladeira abrindo, o tilintar de garrafas de vidro, o som de sacos plásticos sendo rasgados. Eu já sabia o que estava por vir, o som do anel de uma lata de refrigerante sendo puxado. O som do gás escapando. A última garrafa de água da felicidade no refrigerador, a minha, sacrificou-se. Essa mulher! Normalmente, ela olha o pH antes de beber um copo d'água, e hoje ela tacou a Coca-Cola. Eu discretamente peguei meu celular, ajustei o brilho para o mínimo e toquei na foto de perfil dela no WeChat. A foto de perfil dela era uma paisagem de montanha nevada de Gaolon. Eu digitei rapidamente algumas palavras e enviei. Beba menos. Isso engorda. Na cozinha, imediatamente veio um som de tosse violenta. Em seguida, o barulho de copos sendo largados às pressas e algo sendo derrubado. Rapidamente coloquei o celular debaixo do travesseiro. Puxei o cobertor sobre a minha cabeça e me enrolei. Alguns segundos depois, passos apressados chegaram à entrada da barraca. Shenshu, ela disse, com a voz abafada. Sua voz estava cheia de desespero. Por que você está fingindo dormir? Saia daqui! Eu continuei roncando, desta vez mais alto e com um pouco de ritmo. Ela levantou o pé e chutou a borda do colchão inflável. Era macio, sem nenhum impacto. Ok, ela disse, rangendo os dentes. Você espere por mim. Os passos se afastaram e ela subiu as escadas. Na manhã seguinte, eu acordei. Descobri a Coca-Cola meio bebida sobre a mesa de centro, com uma nota de R$ 100 embaixo. Na nota, tinham 2 palavras escritas com batom, compre. Peguei a nota e dei uma olhada. Ouvi, o Xian riu. Isso não é para comprar Coca-Cola, é para pagar propina. O Sr. Gu é mesmo o Sr. Gu. Até para beber Coca-Cola roubado, ele tem a postura de um magnata que sustenta um amante. Na manhã de segunda-feira, Gu Jiayi, o chefe da Dark Web, deveria ter ido à empresa para demitir o supervisor de marketing. Mas hoje ele não foi. Ele estava vestindo um terno branco impecável, sentado à mesa de jantar. Um notebook estava à sua frente, e ele usava um fone de ouvido Bluetooth. Sua expressão era tão séria quanto se estivesse discutindo um projeto de centenas de milhões. Quando acordei, Tuan ainda estava dormindo. Eu esfreguei meu cabelo bagunçado e senti minha garganta seca como se estivesse pegando fogo. Eu queria ir à cozinha buscar um copo d'água. Eu estava usando o pijama de dinossauro que Tuan insistiu que eu comprasse para o aniversário dela no ano passado. Era verde grama, com uma fileira de espinhos macios nas costas e um rabo longo que balançava quando eu andava. Saí da tenda com um puxão, arrastando meu rabo verde, bocejando e me esticando. Caminhei cambaleando até a sala de jantar. Ao passar por trás de Gu Jiayi, eu não tinha ideia da gravidade da situação. Eu até parei, me curvei e olhei para a tela. Quem é esse? O batom está tão borrado. Eu resmunguei e peguei um pedaço de melão cantaloupe da travessa na mesa. Coloquei um pedaço na boca. O ar ficou instantaneamente congelado. A voz de Gu Jiayi parou abruptamente. Ele virou a cabeça lentamente, mecanicamente, para me olhar. Seus olhos não mostravam raiva. Era um desejo de me fatiar e alimentar os cachorros. Eu olhei para o melão e pisquei. Só então vi a tela do computador. Na videoconferência em grade, executivos vestindo ternos e gravatas estavam de boca aberta, como se pudessem engolir um ovo. Especialmente aquele cara com o batom borrado, seus olhos estavam quase caindo no nariz. Senhor Gu. Uma voz pequena e delicada veio do computador. Aquela que acabou de passar, é a nova mascote que a empresa desenhou. Eu olhei para mim mesmo, todo verde, e depois para o rabo que não tinha onde ficar nas minhas costas. Eu não sou. Eu dei uma mordida no melão, acenei com a pata para a câmera. Eu sou o dinossauro de estimação dele. Meu nome é Shenshu. Continuem. Este melão está bem doce. Dito isso, puxei o capuz do dinossauro para cima, cobrindo minha cabeça, e arrastei meu rabo, fazendo uma pose exagerada de T-Rex. Eu fugi da cena. Atrás de mim, ouvi o som de um notebook sendo fechado com força. Depois veio um estrondo,
e o rugido furioso de Gujaí atravessou duas paredes. Meus ouvidos zumbiram. Escondi-me na cozinha e me apoiei na geladeira, meu coração batendo forte. Mas eu não conseguia parar de sorrir. Acabou. Isso não é mais uma questão de divórcio. É uma questão de me silenciar. Eram 11 da manhã, e Gujaí ainda estava bravo no andar de cima. Provavelmente estava pensando em como explicar ao conselho que havia um dinossauro verde em casa. O telefone tocou novamente. Este caso é urgente, um após o outro. Parecia que estava me chamando para morrer. Meu coração deu um aperto. Que ritmo! Meu tio se aproximou do olho mágico e olhou. De fato, cabelo curto, cacheado e enrolado. Usava um lenço em volta do pescoço e segurava duas garrafas térmicas. Minha sogra, senhora Zal. Essa mulher é complicada. Antes de se aposentar, era coordenadora de escola. Com aquele olhar varrendo, os homens a 1 quilômetro de distância. Subconscientemente endireitavam as costas, levantavam a cabeça e contraíam o abdômen. Corri e olhei para a sala. A barraca. Brinquedos espalhados pelo chão, caixas de delivery não jogadas na mesa de centro. Se a senhora Zal visse isso, a acusação de eu ser um parasita seria confirmada. Mas não abrir a porta era impossível. Ela certamente tinha uma chave reserva. Respirei fundo, forcei o sorriso mais triste e abri a porta. Mãe, o que a senhora faz aqui? Com este calor, entre. A senhora Zal ajustou seus óculos de aro dourado. Olhou-me de cima a baixo. Eu ainda estava de pijama, desleixado, e nos pés, pantufas. Essa aparência desleixada, aos olhos da senhora Zal, não passou despercebida. Xiao Shen, não é para te criticar, mas você está se exibindo demais. A senhora Zal virou a cabeça lentamente, o olhar como uma faca, fixo em mim. A casa estava uma bagunça. Minha mente trabalhou rápido, procurando uma desculpa para levá-la para acampar. De repente, uma cabecinha saiu de trás de Zanpen. Uma criança linda, com olhos brilhantes. Ela gritou. Vovó, papai e mamãe estão separados. Eu moro na barraca com o papai. Mamãe mora no andar de cima. Palavras de criança, são palavras de criança que matam. Senti um raio cair na minha cabeça e congelei. O rosto da senhora Zal afundou visivelmente. Ela bateu a garrafa térmica na mesa com força. Separados, quase rosnou as palavras. Onde está Gujiaí? Chame-a para descer. Eu estava prestes a subir para chamá-la. Gujiaí já apareceu na escada. Ela estava vestindo roupas caseiras. Vendo a cena, um lampejo de pânico passou pelo seu rosto. Mãe, por que a senhora não avisou que viria? A senhora Zal apontou para a barraca. Seus dedos tremiam. O que vocês estão fazendo? Por que não estão vivendo a vida normalmente? Por que a separação? Shen Shu te irritou de novo? Rapidamente abaixei a cabeça, adotando uma pose de quem está sofrendo e não ousa falar. O roteiro que ela estava pensando era que eu deveria concordar e reclamar, e então se juntar à minha sogra para me criticar. Quem diria que Gujiaí olhou para mim, mordeu o lábio e suspirou. Não é isso, mãe. É que Tuan queria brincar de acampar. Eu estava incomodada, então a deixei dormir aqui com a criança. Eu só queria um pouco de paz. Levantei a cabeça de repente e olhei para ela. Ela estava me defendendo. A senhora Zal olhou para ela, chocada. Me vê de novo. Gujiaí desce e agarra meu braço. Minha raiva diminui na hora. Ei, mãe, trouxe algo gostoso? Nem tomei café da manhã, morrendo de fome. A senhora Zal finalmente relaxa. Ela abre a tampa da marmita térmica. Sei que você está ocupada, fiz especialmente para você uma sopa de galinha preta. Olha para você, passou noites em claro de novo? Sua cara está péssima. Enquanto ela serve a sopa, vira-se para me repreender. E você, Shen Shu? Não fique o dia todo com a criança, preste mais atenção e se preocupe com Jaí. Veja como ela está magra. Concordo apressadamente. Sim. Mãe, vou seguir seus ensinamentos. Vou desmontar a barraca daqui a pouco. Desmontar o quê? A senhora Zal me fuzila com o olhar. Não me atrevi a olhar para ela. Dei uma leve topada no pé dela debaixo da mesa. Ela se encolheu. Em vez de se afastar, ela me pisou com força, quase me fazendo cuspir a comida. Mas essa tensão ainda não tinha acabado. Assim que a senhora Zal se sentou, a atmosfera em casa ficou fria novamente. Gujiaí senta no sofá, me olhando friamente. Shen Shu. Não pense que, por não ter estragado as coisas agora, eu vou hesitar. O divórcio é inegociável. Esfrego meu pé latejando e dou um suspiro frio. Ok.
Ok, ok. Vamos nos divorciar, divorciar, divorciar. Podemos resolver o jantar primeiro, ok? Não tem carne em casa. Vou ao supermercado comprar vagil. À noite, vou te fazer um bife. Ao mencionar vagil, o olhar de Gujiaí claramente vacila. Ela é uma carnívora típica, não vive sem carne, especialmente não resiste a vagil de alta qualidade. A textura que derrete na boca. Deixe para lá. Ela joga duas palavras. Pega o tablet e continua lendo relatórios. Fingindo desinteresse, assobio e saio. Vou direto para o supermercado importado lá embaixo. Escolho 2 cortes de contrafilé M9 e pego o leite que a Tuan adora. E uma caixa grande de Durian Musan King, o favorito de Gujiaí. Com tudo isso no carrinho. Deve ser pelo menos 2.000. Na caixa registradora, escaneio e embalo. Tiro meu celular e abro o Alipay. Mostro o código de pagamento de forma mundana. Com um bip, ele é escaneado. A moça do caixa levanta os olhos. Com um pedido de desculpas. Senhor, seu saldo é insuficiente. Fico em choque. Impossível. Eu vinculei o cartão dela. Limite de 100.000. Tente de novo. Eu tentei de novo. Ainda falhou. Nesse momento, uma notificação aparece no topo do meu celular. Seu serviço de cartão vinculado foi cancelado pelo outro lado. Olho para a tela e rio de raiva. Bom pra você, Gujiaí. Quer brincar, né? Bloqueio econômico. Você quer me levar para o beco sem saída? As tias na fila atrás de mim já começam a murmurar impacientemente. Até a irmã pequena do Ying-Yuan olhou para mim de forma diferente. De cliente respeitosa para, esse cara deve ter sido chutado por viver às custas da mulher. Respirei fundo. Coma meu pequeno, desculpe, a internet não está boa. Mudei rapidamente para o meu cartão bancário. Saldo, 356,50 yuan. Esse é o dinheiro que sobrou do mês passado, vendendo equipamentos de jogo. 2 bifes custam 1.800, não posso pagar. Tirei os bifes do carrinho e devolvi o durian. Ah, não preciso mais disso. Lembrei que ainda não comi toda a carne bovina de casa. No final, só fiquei com os palitos de queijo e um pacote de miojo de carne cozida em molho. Só isso. Pagamento. Saí do supermercado, olhando as coisas pobres que eu tinha na mão, um fogo queimou no meu coração. Se as coisas estão assim, não me culpe por usar as reservas estratégicas. Quando voltei para casa, Gujiaí olhou para o miojo nas minhas mãos. Um sorriso vitorioso se espalhou pelos seus lábios. Onde está a carne bovina? A carne bovina está secando ao sol no Japão. Coloquei o miojo na mesa, sentei-me no tapete e disse, vou comer isso hoje à noite. A amargura precede a doçura. Gujiaí levantou as sobrancelhas. Eu não como. Eu pedi um mingau de frutos do mar, vai chegar logo. Isso é ostentação. Eu o ignorei. Puxei a Tuan para o lado e sussurrei misteriosamente. Filha, você quer comer Häagen-Dazs? Os olhos da Tuan brilharam e ela sentiu freneticamente. Então vamos caçar tesouros. Eu a levei para a sala de brinquedos. Este é o meu banco da Suíça. Peguei o modelo limitado de Ultraman de 0,5 metro de altura. Gujiaí sempre pensou que era apenas um brinquedo de plástico. Nunca olhou para ele seriamente. Com habilidade, desparafusei a cabeça do Ultraman, com um clique. Do pescoço vazio, tirei com uma pinça um rolo de notas vermelhas. 5 notas. 500 yuan. Tuan assentiu com força, seus olhos cheios de admiração. Pelo mágico do dinheiro. Peguei outro carro de controle remoto. Abri o compartimento da bateria. Entre as 2 pilhas AA, havia 2 notas de 50 yuan dobradas. O pouco vira muito, certo? Revirei a caixa de brinquedos de ponta a ponta. No zíper do urso de pelúcia. No porão do castelo de Lego, até na panela de arroz miniatura para brincar de casinha da Tuan, meu suor e sangue estavam escondidos. Meia hora depois, segurando uma pilha grossa de dinheiro, um cálculo aproximado. Mais de 3.000. Essa é toda a minha poupança dos últimos 2 anos. Coloquei o dinheiro no bolso. Levantei a Tuan pela cintura, com a coluna reta, e andei até Gujiaí. Ela estava bebendo mingau de ninho de pássaro que acabará de chegar. Vendo minha aparência de novo rico, ela ficou chocada. O quê? Eu disse em voz alta, papai vai te levar para um banquete hoje. Buffet de frutos do mar. Não trouxemos a mamãe. Deixa ela tomar mingau. Guiyi larga a colher. Sem dúvida, 2 ninhos para espancar. De onde você tirou o dinheiro? Dei um tapinha no meu bolso estufado. Sorri de forma provocadora. Homens, afinal,
Precisam ter alguns segredos. Senhorita Gu, você pode congelar meus fundos, mas não pode congelar a alma de um homem que quer comer carne. Gu Yi apertou os olhos, seu olhar lentamente se voltou para o lado. O Ultraman com a cabeça inclinada, como se de repente entendesse algo, ele acenou com a cabeça. Um sorriso perigoso se curvou em seus lábios. Vá comer, coma bem, beba bem. Seu sorriso me arrepiou. Tenho a sensação de que quando eu voltar, meu banco suíço terá uma grande surpresa. Mas que se dane. Surpresas acontecem, embriague-se. Primeiro, vamos fazer a filha comer o buffet até não poder mais. Coloquei Tuan-Tuan no ombro. Saí sem olhar para trás. Em seguida, Gu Yi pegou o Ultraman. Sacudiu-o suavemente. A atmosfera estava um pouco opressiva. Gu Yi sentou-se no sofá, segurando meia taça de vinho tinto na mão. O celular dela estava na mesinha de centro, a tela ainda acesa. Ao nos ver entrar, ela não disse nada, apenas indicou a mesinha com o queixo. Tuan-Tuan, vai escovar os dentes e lavar o rosto primeiro. Papai e mamãe vão conversar um pouco. Dei um tapinha na bunda da minha filha e a mandei para o banheiro, quando ouvi o som de água lá dentro. Lentamente fui até o sofá e me sentei. Arrotei com gosto de frutos do mar. O que foi, senhora Gu? Vai interrogar um prisioneiro de novo? Gu Yi empurrou o celular para mim. Olhe você mesmo. Baixei a cabeça para olhar. Baixei a cabeça para olhar. Era uma foto. O fundo era o saguão de um hotel de luxo. Um homem estava abraçando uma mulher voluptuosa, caminhando em direção ao elevador. O perfil, as roupas, até a pose um pouco desalinhada ao andar. Era exatamente como eu. Não é à toa que ela ficou tão furiosa. Se eu visse essa foto, eu também pegaria uma faca para encontrar alguém. Preciso explicar. Ela tomou um gole de vinho. Sua voz era baixa, dava para ouvir que ela estava controlando a raiva. Eu olhei fixamente para a foto por 3 segundos. Ri, estendi a mão e ampliei a foto, apontando para o pulso do homem. Senhorita Gu, você é tão boa em encontrar falhas em contratos. Como é que seus olhos te enganaram agora? Gu Yi franziu a testa. Quem você está chamando de cega? Olhe este relógio. Eu apontei para a tela. Este homem está usando um Rolex Submariner. Você acha que eu poderia comprá-lo? Todo o meu patrimônio foi devorado agora. Eu arregacei as mangas e mostrei a ele minha pulseira esportiva de segunda mão. Gu Jiayi ficou surpresa, se aproximou para ver melhor. Tem isso aqui também. Na foto, aponto para a mão na cintura fina. Veja esta mão. O polegar tem a junta dobrada errado. E são 6 dedos. Gu Jiayi arregalou os olhos e olhou atentamente. A mão realmente parecia fantasmagórica, com um dedo extra e borrado. Isso é uma montagem, vulgo Photoshop. A técnica é bem ruim. Joguei o celular de volta para ela, me joguei no sofá. Provavelmente algum rival de negócios seu. Querendo te desestabilizar, te mandaram essa coisa nojenta. E você caiu direitinho. Gu Jiayi segurou o celular, seu rosto alternando entre vermelho e pálido. Ela estava preocupada com Zé Luan. Mesmo a mulher mais esperta, ao ver o marido, cometer um deslize desses. O cérebro dela trava. Então, você não foi para o hotel? A voz dela diminuiu. Ir para o hotel por quê? Para pegar ar-condicionado. Revirei os olhos. Eu fico em casa cuidando da filha todos os dias. O máximo que saio é para a feira. Como eu teria tempo para uma princesa trair? Gu Jiayi ficou em silêncio, cabisbaixa, olhando o vinho tinto que balançava na taça, mordendo o lábio inferior. Ela parecia um pouco magoada. O silêncio na sala se estendeu, e eu achei a atmosfera pesada demais. Estendi a mão e peguei um saco plástico do bolso. Era uma coxa de frango frito que eu contrabandei de um restaurante self-service. Mesmo fria, o aroma ainda era forte. Rasguei o saco e dei uma mordida. A casca crocante estalou. Esse barulho estalado parecia quebrar algum tipo de barreira. De repente, Gu Jiayi pousou a taça na mesa, cobriu o rosto com as mãos e seus ombros começaram a tremer levemente. Ela estava chorando, com um meio frango na boca. Entrei em pânico na hora. Esse roteiro está completamente errado. Pelo jeito dela, ao saber que cometeu um erro. Ela me expulsaria com a cara de pau de um cão ou insistiria que mosca não pousa em ovo que não tem sujeira. Por que ela estaria chorando? Eita, não. Levei o frango que estava mordendo para perto dela. Gu, senhora Gu, não faça isso. Fui injustiçado por você por 3 dias, dormi no chão por 3 noites, e nem chorei. Por que você está chorando? Gu Jiayi levantou a cabeça,
as lágrimas escorrendo entre os dedos. Eu ando com muita pressão ultimamente. A voz dela estava embargada pelo choro, interrompida. O novo projeto da empresa não anda, aqueles velhos do conselho só sabem criticar. Em casa, ainda recebo fotos assim. Eu achei que até você tinha me abandonado. Não é à toa que ela desabou. Ela tem só 27 anos, carrega uma empresa desse tamanho. Todo mundo a chama de demonia. Quem imaginaria que em casa ela se esconderia debaixo das cobertas? Eu só a cutuquei gentilmente com o cotovelo. Ok, pare de chorar. Mas ainda tenho o meu. Não tenho dinheiro nem poder, mas meu cabelo é ótimo. Se alguém ousar te incomodar no futuro, eu vou lá e como todo o arroz da despensa. Gujaí, você foi pega pela minha piada ruim. Ela deu uma risadinha, até bolhas de muco se formaram. Ela rapidamente pegou um lenço e limpou o rosto. Com os olhos vermelhos, ela me encarou. Você só sabe comer. Seu olhar varreu a coxa de frango brilhante na minha mão. Engolindo em seco, como se estivesse engolindo água. Me dá. Apressei-me a entregar a coxa de frango para ela, abraçando-a. Isso é o meu lanche da noite. Me dá. Sem hesitar, ela simplesmente agarrou. Ei, ei, ei. Eu mordi. Tem minha saliva. Não me importo. Gujaí pegou mais da metade da coxa de frango, sem se importar com a imagem de Seal. Ela deu uma mordida feroz, como se estivesse mordendo um inimigo, com uma expressão feroz. Mas, ao mesmo tempo, parecia um pouco mansa. Vendo suas bochechas cheias, meu coração de repente se derreteu. Esquece, o divórcio fica para depois. E a separação da casa também. Desde aquela noite, o acordo de divórcio desapareceu, não sei em qual buraco Gujaí o escondeu. Nunca mais apareceu, mas ela ainda não me deixou voltar para o quarto. A razão que ela deu foi muito convincente. A barraca foi você que montou, e deu trabalho. Seria um desperdício desmontar. Fique mais alguns dias. Eu sabia o que ela estava pensando. Ela só não queria perder a face e precisava de um jeito de amenizar. Tudo bem, eu te dou o jeito. Na manhã seguinte, eu estava trocando de roupa na barraca. Gujaí desceu, segurando uma sacola de papel requintada. Ela veio até a barraca. Ela cutucou o colchão inflável com a ponta do pé. Saia. Eu apareci com o tronco nu. O que foi? Vai roubar meu dinheiro escondido de novo? Dinheiro escondido. Ela parecia um pouco sem jeito. Ontem, enquanto estávamos fora, ela realmente revirou todo o dinheiro que eu escondi em vários cantos. Não levou, mas me abriu um novo cartão. Depositou todo o dinheiro nele, e ainda adicionou 50 mil. Nas palavras dela. Não guarde dinheiro na cabeça do Ultraman, é ridículo. Falando isso, ela jogou a sacola de papel para mim. Hoje tem um cliente importante na empresa, venha comigo. Eu abri a sacola e olhei. Um conjunto de terno casual de alta costura. O corte era excelente, e pela sensação eu sabia que não era barato. Para ir à sua empresa? Fiquei um pouco surpreso. Por quê? Para ser um mascote e dar sorte. Gujaí desviou o olhar, fingindo arrumar o cabelo. A secretária disse que, após a última videoconferência, todos os executivos estão curiosos sobre você. Eles estão dizendo que eu tenho um artista excêntrico, que usa fantasia de dinossauro em casa para criar inspiração. Olhando para as orelhas levemente avermelhadas dela, não pude deixar de rir. Que artista? Para ser honesto, você só quer me levar para exibir sua soberania e, de quebra, esclarecer que seu marido não é um lunático. Guardei o terno no meu abraço. Minha senhora falou. Quem sou eu para desobedecer? Ah, sim. Ele completou rapidamente. À noite, vou desmontar a barraca e fazer um ensopado. Se dormirmos no chão duro, minha cintura vai doer, disse Tuan Tuan. Dei uma olhada em Tuan Tuan, que parecia estar pulando animadamente no sofá. Eu ri em silêncio. Filha, você aceitou essa culpa de forma muito direta. Ao meio-dia, vesti meu novo terno. Ajeitei meu cabelo. Peguei uma garrafa térmica e apareci na recepção da empresa de Gujaí. A recepcionista ficou boquiaberta ao me ver. Não foi por causa da minha beleza, mas porque ela me reconheceu. Era claramente, ela gaguejou. Senhor Kong Long, as palavras pairavam em sua boca, mas ela não ousava dizê-las em voz alta. Eu sorri com confiança. Estou aqui para ver a senhorita Gu. Sou o entregador. Entrei sem problemas no escritório da presidente. Do lado de fora, 10 pares de olhos me fixaram, grudados em mim. Eles murmuravam incessantemente. Este é o marido da presidente? Ele parece normal. Ele é até bonito. Não disseram que ele era um artista conceitual?
Mestres têm gostos excêntricos. Manti uma postura confiante, com um sorriso de mestre artístico. Empurrei a porta do escritório. Gu Jiayi não estava sozinha. Havia um homem em pé ali, jovem. Usava uma camisa justa, aberta até o terceiro botão, revelando um peito branco. Ele estava inclinado sobre a mesa de Gu Jiayi, aproximando o rosto, apontando para a tela do computador e gesticulando. Jiayi, veja este design. Não tem muita força expressiva. A voz do homem era melosa, o que me deu arrepios. Gu Jiayi franziu a testa ligeiramente. Ela se recostou, não apenas pela proximidade. Ao me ver entrar, os olhos dele brilharam como se visse um velho amigo. Você veio. O homem se levantou e me percorreu com o olhar, com um toque de presunção. Este é o meu marido, Shen Shu. Gu Jiayi o apresentou, com um tom de confiança que ela mesma não percebia. O homem estendeu a mão, macia e sem força. Muito prazer, sou Kamen, o novo diretor criativo da empresa. Ouvi dizer que o Sr. Shen se dedica a cuidar dos filhos em casa. Que trabalho árduo. Um homem que pode abandonar a carreira para voltar à família. Realmente precisa de coragem. Aquilo soou como um elogio, mas ele estava me provocando. Esses aproveitadores que se empurram para entrar. Dei uma olhada e vi aquela mão, mais delicada que a de uma mulher. Não peguei. Levantei a mão e bati a marmita na mesa com um baque. Não foi nada, comparado com o diretor Kamen no verão, usando uma camisa tão apertada. Que sofrimento é esse meu? Cuidado para não tossir o pulmão para fora. O sorriso no rosto do Kamen travou de repente. Gu Jiayi apressou-se em baixar a cabeça, os ombros ligeiramente encolhidos, claramente se segurando para não rir. Esse Kamen claramente não tem noção. Dei uma bronca, mas ele não só não parou, como chegou mais perto. Ele pegou um documento da mesa e se aproximou de Gu Jiayi. Jiayi, tem um jantar de gala hoje à noite. Os organizadores nos convidaram especialmente. Conheço um estúdio de styling muito bom. Eu te acompanho à tarde. Tão baixo assim, e ainda fala de jantar de gala. Sei bem o que você está tramando. Abri a tampa da marmita. Um aroma rico de sopa de galinha preta com ginseng perfumou o ar. Na hora, abafou o cheiro forte e irritante do perfume do Kaven. Jantar de gala, hein? Enquanto servia a sopa, falei devagar. Que azar. Justo hoje à noite tem atividade de pais e filhos na escolinha. A professora pediu especialmente para a mamãe ir, senhorita Gu. Você prefere o jantar de gala? Ou a nossa filhinha? Gu Jiayi hesitou. Que atividade de pais e filhos é essa que apareceu do nada? Ela me olhou. Eu pisquei para ela com um sorriso malicioso. Ela percebeu na hora. Ah, é verdade. Gu Jiayi bateu na testa, fingindo estar confusa e sobrecarregada. Eu esqueci completamente. Desculpe, Kaven. Hoje à noite tenho que acompanhar nossa filha. Vá você ao jantar de gala em nome da empresa. A expressão do Kaven era de quem engoliu um sapo. Mas os organizadores pediram especificamente. Não tenha mais. Coloquei a sopa que servi na mão da Gu Jiayi. Venha, querida. Beba enquanto está quente. Cozinhei por 3 horas. Serve para nutrir o sangue e combater todo tipo de assédio irritante. A última frase. Eu disse olhando para o Kaven. Gu Jiayi pegou a sopa e deu um gole, os cantos dos olhos se curvando como uma lua crescente. Está uma delícia. Kaven ficou parado, sem saber se ia ou ficava. No final, só conseguiu forçar um sorriso e disse, bem, então eu saio primeiro. Quando a pessoa saiu. Assim que a porta do escritório se fechou, Gu Jiayi largou a tigela de sopa e me olhou com um meio sorriso. Atividade de pais e filhos. Que mentira você conta cada vez mais fluentemente. Puxei uma cadeira e sentei-me à frente dela, cruzando as pernas. Isso se chama defesa estratégica. O olhar daquele sujeito não era bom. Era óbvio que ele tinha mais intenções. Eu só estava protegendo nosso cristal. Gu Jiayi soltou uma risadinha. Não havia nenhuma repreensão em seu tom. Está com ciúmes, não é? Que piada! Eu teria ciúmes de uma flor de orquídea? Minha boca é dura. Eu estava com medo que o cheiro do perfume dele te deixasse tonta. Quem se responsabilizaria por isso? Gu Jiayi abaixou a cabeça e continuou a tomar sopa. O cabelo longo cobria o rosto, mas eu podia ver claramente a ponta da orelha dele vermelha. Depois de um momento de silêncio, ele abriu a boca baixinho. Não há mesmo nenhuma atividade hoje à noite, certo? Não, não há. Então vamos assistir a um filme? Eu fiquei ali parado, atônito. Assistir a um filme? Isso é um encontro.
Desde que nos casamos e a Tuan nasceu, nós dois não tínhamos saído sozinhos com frequência. Eu estava muito feliz por dentro, mas meu rosto tinha que parecer mais indiferente. Tudo bem. Já que o Sr. Gu tão gentilmente me convida, então aceitarei a seu custo. Mas primeiro, preciso levar a Tuan para a casa da sua sogra. Gu Jiayi ergueu a cabeça, os olhos brilhando. Naquele momento, eu soube que me contentava em ser o provedor, literalmente, conta-teto, realmente poderia deixar esse papel de lado, embora tivéssemos combinado assistir a um filme à noite. Antes de levar a Tuan para a casa da minha sogra à tarde, a garotinha insistiu em ir ao parque popular para ver os pássaros voando. Não tive escolha. Gu Jiayi voltou para casa para trocar de roupa e se maquiar. Eu levei minha filha ao parque para passear. O parque popular no sábado estava lotado de gente. Especialmente o canto dos idosos, onde os tios e as tias apontavam com os dedos, os olhares mais precisos que um radar. Eles varriam com os olhos, fixando-se em cada jovem que passava. Eu estava segurando a mão da Tuan, querendo dar uma volta. Como resultado, a pequena apontou para um papel colado na árvore e leu com a voz infantil, procurando um bom par. Com casa e carro, gentil e atencioso. Papai. Isso não é você. E me agachei para provocá-lo. É sim. Que tal o papai escrever também para te encontrar uma nova mamãe? Não. Tuan balançou a cabeça como uma onda. A nova mamãe vai bater na minha bunda. Só a mamãe, embora seja brava, me compra brinquedos. Então vamos apenas observar. Eu não estou fazendo nada, então vou me juntar à multidão com a Tuan no colo para assistir à diversão. Enquanto eu assistia com interesse, uma tia com uma abraçadeira vermelha me chamou. Estou morando em uma barraca. Quero encontrar uma esposa. Ah, não, quero encontrar uma irmã com boas condições econômicas. Alguém que possa me acolher, eu e meu filho. Eu não sou bom em ganhar dinheiro. Só consigo ganhar dinheiro mole. A multidão de idosos ao redor riu imediatamente e começou a apontar e cochichar. Oh, ele parece um homem de verdade, mas na verdade é um parasita. Jovem e não aprende boas maneiras, ainda mora em uma barraca. Que vergonha! Eu estava tão imerso em tudo que, de repente, senti um arrepio na parte de trás da minha cabeça, um cheiro familiar de ar rarefeito, misturado com um perfume de alta classe flutuou em minha direção. Shenshu as duas palavras. Traziam um toque de gelo. Virei-me e vi Gu Jiayi parada atrás de mim sem que eu percebesse. Ela estava claramente arrumada com esmero, um vestido longo preto de alcinha com um sobretudo bege por cima, e cabelos ondulados em cascata caíam suavemente em seus ombros. Usando um batom vermelho vibrante e chamativo, sem faca na mão, mas o olhar mais cortante que uma lâmina. Procurando a parteira. Ela não estava bem. Ela veio andando um passo de cada vez com seus saltos altos. Os senhores e senhoras ao redor se afastaram automaticamente para ela. Que presença, incrível! Gugu, por que você veio? Não era para nos encontrarmos no cinema? Segurando Tuan, eu tranquei os negócios a caminho. Gu Jiayi veio até mim e apertou minha cintura com força. Se eu não viesse, você ia se enforcar em uma árvore para desobstruir os meridianos? Ela se virou para olhar a tia Li. Um sorriso profissional e falso instantaneamente surgiu em seu rosto. Tia, me desculpe. Este é meu marido. Ele tem um problema na cabeça. Ele adora encenar. Foi depois de tirá-lo do hospital psiquiátrico. Não consegui vigiá-lo. A tia ficou assustada. Doença mental? Ela recuou 3 passos assustada. Oh céus! Coitadinho, tão bonito e ainda é um tolo. Moça, você deve se esforçar muito. Gu Jiayi agarrou minha orelha com força. Vamos para casa tomar seu remédio. Eu, com a boca rachada, fui arrastado por ela para fora. Tuan estava encolhida em meus braços, rindo e se contorcendo, sentados no carro. Só então Gu Jiayi soltou minha orelha. Sua expressão fria e tensa relaxou e ela soltou uma risada. Você é tão infantil, você até se atreve a causar confusão em um evento de comunidade. Eu esfreguei minha orelha que ainda estava quente. Olhando para ela, que ria como uma flor desabrochando, meu coração se moveu um pouco. Não estou fazendo isso para nossa filha como um exemplo negativo? Diga a ela que ao escolher um parceiro, não olhe apenas para ele, mas também veja se o outro tem uma esposa bonita e feroz. Gu Jiayi me lançou um olhar de lado e ligou o carro. Pare de tagarelar. Depois de deixar Tuan. Esta noite, você me paga. Quando o filme terminou, já era tarde. Era uma história de amor clichê. Não havia nada de novo, mas Gu Jiayi usou 2 lenços, seus olhos avermelhados.
Ela não disse para voltarmos para casa, em vez disso, ela me arrastou para um bar na beira da estrada. A luz do bar envolvia a suave música de jazz. Ela pediu 2 Long Island Setteias. O nome desta bebida soa como chá, mas o teor alcoólico não é baixo. Há um ditado que diz que é uma bebida para te deixar bêbado. Depois de 2 copos, os olhos de Gujiaí ficaram gradualmente turvos, e suas bochechas coraram em um tom de rosa como uma carícia. Ela apoiou o queixo com uma mão. Como um gato mimado, ela acariciou meu rosto. Eu segurei a mão dela de volta. A palma da mão estava muito quente. Você disse, por que você se casou comigo? Essa é claramente uma pergunta de morte. Eu me endireitei e disse seriamente, porque você é bonita, inteligente, rica e cega o suficiente para se apaixonar por mim. Gujiaí balançou a cabeça. Ela riu bobamente. Mentira. Naquela época, meu temperamento era tão ruim. Eu trabalhava até tarde todos os dias, até mesmo os encontros eram no refeitório da empresa. Todos diziam que eu era uma máquina de trabalho sem emoções. Ela esfregou o rosto com mais força. O cheiro de álcool misturado com um leve perfume me deixou um pouco tonto. Na verdade, quando vi aquela foto, acreditei. Não é que não acreditei em você, é que eu não acreditei em mim. Seus olhos ficaram vermelhos de novo. Eu não sei fazer charme, nem me fazer de vítima. Em casa, estou sempre séria. Tenho medo que você me ache sem graça. Medo que você ache que este lar é muito frio. Medo que você encontre uma mulher gentil e me substitua. Meu coração deu um salto. Acontece que essa mulher forte, que comanda tudo com mão de ferro, guardava tamanha insegurança. Seus ataques de mau humor, seu tratamento de silêncio, suas pequenas brigas, tudo isso era apenas para confirmar meu lugar. Eu ainda me importo, pensei. Levantei-me, fui até ela e a abracei. Que boba! Você não é boba. Acariciei sua orelha quente. Eu gosto desse seu jeito frio e altivo. Se você fosse tagarela como a tia Wang, eu não aguentaria. Além do mais, quem disse que você não é gentil? Quando você rouba biscoitos de ursinho, você é a mais gentil. Gujiaí enterrou o rosto no meu peito, esfregando a gola do meu terno. Shenchu, eu quero ir para casa. Vamos para casa. Morar na barraca. Ela levantou a cabeça, seus olhos escondiam um pouco de travessura e desejo. Ouvi a Tuan Tuan dizer que aquele colchão é bem elástico. Minha garganta secou. Essa insinuação. Não, essa é uma situação. Se eu não entender isso, serei aquele dinossauro verde. Vamos. Puxei-a e levantei-a. Vamos testar em casa. Voltamos para casa. A luz do corredor estava acesa. A barraca verde neon na sala ainda estava lá, solitária. Gujiaí tirou os saltos. Pé descalço, pisou no chão e tropeçou em direção à barraca. Por que o zíper está tão difícil de abrir? Ela se agachou na porta, lutando com o zíper. Eu me aproximei e a abracei por trás. Coloquei minhas mãos sobre as dela e gentilmente a ajudei a puxar. Com um leve som, a porta da barraca se abriu. Por dentro, havia um colchão macio e alguns brinquedos de pelúcia espalhados que a Tuan Tuan havia deixado cair. Gujiaí entrou. Ela deitou diretamente no colchão inflável, com os cabelos longos espalhados, como uma rosa negra desabrochando. Ela bateu no espaço ao lado dela. Entra. Eu me abaixei e entrei. O espaço apertado ficou instantaneamente aconchegante. Aqui é realmente mais interessante que a cama. Ela estendeu a mão e envolveu meu pescoço, os olhos turvos. Shenchu, a Tuan Tuan sozinha, não é um pouco solitária? Eu me inclinei sobre ela, olhando seu rosto corado. O quê? Diretora Gu, vai lançar um novo projeto. A ponta do dedo dela desenhou um círculo suave no meu peito. O projeto está pronto. Segundo filho. Você quer aceitar esse pedido? Esse pedido é muito grande, tenho medo de não conseguir segurar. Eu a provoquei de propósito. Menos conversa. Gu Jiaoyi se virou e me derrubou. Para que eu não tivesse direito a recusar. Hoje à noite, sem moleza. Naquela noite, a barraca Palpamp de R$ 200 na minha sala de estar passou pelo teste de qualidade mais rigoroso desde que saiu da fábrica. Tenho que admitir, a elasticidade dessa barraca é realmente boa, só o isolamento acústico que deixa um pouco a desejar. Ainda bem que a Tuan Tuan não está em casa, senão no dia seguinte ela com certeza perguntaria de novo. Pai, tem um lobo mal brigando dentro da barraca? Comida do delivery do restaurante, bife, vinho tinto. Tudo estava pronto. No meio da refeição, ela pegou uma caixa de veludo requintada e a empurrou na minha frente. Abra e veja.
Eu abri a tampa e lá dentro havia um Rolex Submariner verde novinho em folha, em forma de doce. É de verdade. Minhas mãos começaram a tremer. Claro que é. Gu Jiaoyi cortava o bife, com uma expressão tranquila e indiferente, para que da próxima vez você não seja ridicularizado. Nem mesmo tenha coragem de refutar. Além disso, meu marido não pode sair de casa, parecendo tão desleixado. Essa mulher é tão arrogante que é adorável. Então eu também tenho um presente para você. Eu me curvei e puxei de debaixo da mesa uma caixa de papelão coberta de etiquetas de entrega. A embalagem era extremamente simples. Colocada ao lado daquela marca famosa, o contraste era chocante. Gu Jiaoyi ficou surpresa por um momento. O que é isso? Uma entrega? Abra para ver. Com um sorriso, ela usou a faca de bife para cortar a fita. Quando a caixa foi aberta, um aroma familiar e picante invadiu o ar. Uma caixa cheia de lajiao, sabor forte, da Danhou, Qingzui Shao, Moyu Xuan, uma variedade completa. Os olhos de Gu Jiaoyi brilharam instantaneamente. Aquela luz era mais intensa do que quando ela via diamantes. Desde que se tornou CEO, ela resistiu a essa tentação por vários anos para manter sua imagem e forma. Mas eu sabia que ela sonhava com isso à meia-noite. Shen Shu, engoli em seco. Você vai me fazer ter espinhas. Não se preocupe. Descasquei um pacote de Danhou e o levei à boca dela. Se eu tiver espinhas, eu também gosto. Coma. É feriado hoje, as calorias não contam. Gu Jiaoyi olhou para mim. Ela puxou as cortinas, mas ainda assim deu uma mordida no lajiao, fechou os olhos e ficou intoxicada. É tão delicioso. Vuvu. Naquela noite, a CEO bilionária, com joias de milhões, sentada em uma mansão, disputava comigo a última embalagem de Moyu Xuan, sem se importar com a imagem. Essa é a vida. Mais um fim de semana ensolarado e brilhante. A barraca na sala finalmente foi desmontada, o espaço ficou muito mais iluminado. Mas seria impossível haver silêncio. Shen Shu, você colocou o trocador de fraldas da Tuan Tuan aqui? Mas você já viu o mestre das fraldas, não viu? Ela riu tanto que fez xixi nas calças, né? Rápido, tragam um esfregão. Eu corri para a sala com o esfregão na mão, como um bombeiro. Lá estava Tuan Tuan no meio da sala, com uma cara inocente, olhando para as calças molhadas. Gu Jiaoyi se agachou e limpou a bunda dele. Ela o repreendia, mas com um sorrisinho no canto dos lábios. Papai, mamãe disse que tem um bebê na barriga dela. É verdade? Tuan Tuan de repente jogou uma bomba. Eu escorreguei. Quase caí de bunda. Que raio! Olhei para a barriga lisa de Gu Jiaoyi. Tão rápido assim? Essa poção suja tem um efeito tão bom? Gu Jiaoyi corou. Pegou um jornal e jogou em mim. O que você está pensando? Eu disse que estou me preparando. Ainda não engravidei. Eu peguei o jornal. Splash. Parece que a revolução ainda não foi bem sucedida. Camaradas, o trabalho ainda precisa continuar. Gu Jiaoyi me lançou um olhar. Ela foi até a mesinha de centro. Lá estava o acordo de divórcio amassado. Embora amassado, ele nunca foi jogado fora. Eu o peguei e o rasguei em pedacinhos em um instante. Shen Shu, que tal comermos costelinha de porco refogada ao meio-dia? Coloque mais açúcar e menos sal. Eu sei o seu gosto. A luz do sol entrava pela sala, e poeira fina pairava no ar. Tuan Tuan trocou de calças e voltou a andar de cavalinho em seu cavalinho de madeira. Gu Jiaoyi recostou-se no sofá. Olhando para mim, seus olhos eram gentis como água primaveril. Meu coração se derreteu completamente. De repente, tive certeza. É a vida que eu quero. Não precisa ter reviravoltas emocionantes, nem conflitos familiares de alta classe. A vida está cheia de trivialidades cotidianas. Mas é nessas coisas miúdas e comuns que se escondem incontáveis pequenas alegrias que brilham com uma luz suave.